estarmos numa vida cristã sem dar graças àquele que colocou nosso nome no livro da vida. Então você, meu querido, e minha querida, que tem uma vida, uma conduta reta, e que de repente em alguns momentos sente esse incômodo, mas Deus apagou o quê? Eu venho pagando um preço tão alto para ter uma vida reta, uma vida digna, né? Meus familiares são adictos de drogas, consomem álcool, eu tenho sido luz para minha família, não tenho abandonado o Evangelho, mas você também tem as suas fraquezas, as suas debilidades, a sua angústia, muitas vezes o seu orgulho para se colocar diante de Deus. Então o perdão dos pecados é para todos nós, que julgamos ou não que cometemos pecados graves, pecados leves, nós que achamos que temos uma atitude extraordinária. O Senhor veio nos justificar também e nos salvar de nós mesmos. Muitos de nós precisamos ser salvos da nossa própria prepotência. A palavra que nós vamos compartilhar nessa noite é: vocacionados a servir e frutificar. O versículo-chave vai ser Mateus 21, 43. Após a leitura desse versículo, nós vamos estar orando. Mateus 21, 43. Eu vou ler na minha versão e depois eu peço ao pastor Iurne que leia a versão dos irmãos. Por isso vos afirmo que o reino de Deus vos será tirado e confiado a um povo que o fará produzir seus frutos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Amém. Pai, nós te louvamos por essa noite. Obrigado. Confiamos as nossas vidas nas tuas mãos. Sim, confiamos as nossas famílias nas tuas mãos. Amém. Confiamos os nossos empreendimentos nas tuas mãos. Confiamos os nossos sonhos, talentos em tuas mãos. Confiamos a vida dos nossos amados em tuas mãos. Confiamos tudo que temos adquirido, que possuímos em tuas mãos. Confiamos também, ó Deus, as nossas aflições ao Senhor. O Senhor conhece aquilo que nos causa tribulação, angústia. O Senhor conhece as ofensas que temos sofrido, as calúnias que temos recebido, as pessoas que têm agido de má fé a nosso respeito. E colocamos nas tuas mãos essas causas. Colocamos nas tuas mãos essas pessoas. Queremos nos entregar, ó Deus, a sua palavra, nos entregar a Jesus, ao poder do teu Espírito Santo, crendo, ó Deus, que o Senhor cuidará de nós. O Senhor tem toda a liberdade de pastorear a nossa vida. Nos conduza, ó Deus. Conduza-nos entre uma geração leviana, Deus. Nos conduza entre as trevas. Nos conduza, porque os dias são maus, ó Deus. Nos conduza, nos livrando de nós mesmos e dos riscos que nós causamos quando não sabemos discernir entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. Pai, sonda o nosso coração, vê se em nós algum caminho mau, esquadrinha os nossos pensamentos, Senhor, e que a nossa mente esteja cativa na Tua presença. Amém. Nos ajuda, Deus, a meditar nas coisas que são do alto, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, um dos desafios nossos, e até na faculdade a gente teve matérias que tratavam disso, o que é o espaço santo e o que é o espaço profano. O ser humano, em todas as culturas, ele vai determinar que existe um tempo santo, o tempo de adorar a Deus, o tempo de levar ofertas. O ser humano também é de costume de todos os povos, das tribos e de todas as raças terem um local santo, terem um local para adoração, um local para realizarem suas ofertas. Nós cristãos temos nossos templos, temos os dias santos, né? Nós separamos o domingo para vir ter comunhão com os irmãos, né? Outros irmãos separam o sábado para ter esse momento, outros irmãos começam a partir da sexta-feira, outros irmãos seguem um calendário litúrgico para comemorarem a quaresma, comemorarem a morte e ressurreição de Jesus. Isso não é uma tradição somente católica, não. Nossos irmãos luteranos fazem isso, os metodistas, né, os anglicanos, eles seguem um calendário litúrgico com festas, né, durante o ano que lembre a morte de Jesus, que lembre a Páscoa, que lembre a ressurreição.
Mas é muito mais grave quando a gente pensa sobre o povo de Israel, o que nós falaremos a respeito do livro de Mateus. Para o povo de Israel, a raça era santa. Ser judeu, ser circuncidado, fazer parte do povo, era ser santo. Porque a vocação do povo judeu era uma vocação de ser sacerdotes, uma nação de sacerdotes, uma nação a ser chamada para ser luz dos povos. Israel tinha um espaço santíssimo, que era o templo. E dentro do templo tinha o Santo dos Santos, o lugar mais santo dentro do templo. A própria Jerusalém é uma cidade separada para o governo de Deus, o lugar da habitação de Deus. Os reis que se levantam em Jerusalém são reis segundo o coração de Deus. Porém, nós iremos falar nessa noite sobre a reprovação. Eu quero chamar a atenção nessa noite para o Emanuel que nós falamos de manhã. Jesus Cristo, esse que veio ser Deus em plenitude. Jesus Cristo, com o chamado para ser o Emanuel, o Deus conosco. Jesus Cristo, ele precisou questionar muitas coisas que aconteceram em sua época. E questionar principalmente a religiosidade daqueles homens. No livro de Mateus, nós vamos perceber que Jesus Cristo andou muito mais tempo fora dos espaços chamados de santos do que dentro dos espaços santos. Jesus Cristo gastou muito mais tempo com os pecadores do que com aqueles que tinham alguma resposta ou opinião a dar sobre a religião. Jesus faz algumas afirmações sobre ele mesmo que é muito interessante. Jesus é o maior sinal de testemunho diante de Deus. Não precisa abrir não, eu vou ler um versículo do capítulo 10. Todo aquele, portanto, que se declarar por mim diante dos homens, também eu me declararei por ele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Capítulo 10, de 32 e 33. Jesus é o maior critério diante da religião da sua época para alguém se aproximar de Deus. Jesus, ele veio dizer para os da sua época: eu sou maior do que o templo. Você não se envergonha de guardar o sábado, você não se envergonha de seguir toda a tradição, você não se envergonha de Jerusalém, você não se envergonha de nada disso. Porém, eu quero vos dizer que aquele que se envergonhar de mim, eu também negarei diante de meu Pai. Jesus, ele veio afirmar isso diante de homens que seguiam tradições rígidas, homens que entendiam que seguir a Deus e ser um povo santo diante de Deus bastava ser judeu, guardar o sábado, guardar as tradições. Jesus disse: não, você quer ser conhecido diante de Deus? Confesse a mim. Depois ele faz uma declaração muito mais difícil para o povo daquela época. No capítulo 12 ele diz assim: mas aqui está algo mais do que Salomão. Todo o povo judeu reverencia Salomão. Por quê? O que Salomão construiu para o povo judeu? O templo. O templo e o palácio, né? Davi começou o palácio, o templo, Deus falou: não, o templo não, porque Davi e suas mãos são sujas de sangue por causa das guerras. Salomão era admirado por causa da sua sabedoria. Jesus um dia chega em meio àqueles homens e diz: está aqui quem é maior do que Salomão. Uma outra declaração muito séria que Jesus faz, no capítulo 12, versículo 6: digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. Jesus é maior do que o templo. Depois Jesus afirma no capítulo 12, 8: pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Jesus é maior do que o sábado, Jesus é maior do que o templo, Jesus é maior do que Salomão. E a grande confissão diante de Deus está em confessar ou não Jesus. O que Jesus queria dizer com todas essas denúncias públicas? Que o templo não vale mais nada se ele não houver a presença de Deus.
A presença de Deus agora habitava plenamente em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o Emmanuel. Jesus Cristo é a presença de Deus no meio de nós. Não existe valor nenhum para o homem frequentar o templo, guardar as tradições, se o homem não estiver em plena comunhão com Jesus Cristo. E aí você pode pensar, mas a igreja cristã é diferente dos costumes judeus. A igreja só existe por causa de Jesus Cristo. Mas será que as nossas ações têm sido ações que testemunham de Jesus Cristo? Tem um pregador chamado Paulo Júnior. Eu acho que tem um Paulo Júnior da Assembleia de Deus, mas esse é da Sal da Terra, do ministério. Ele fala: muita gente é capaz de morrer pela instituição casamento. Muitos cristãos defendem o casamento como algo de Deus e indissolúvel. Porém, existem muitos cristãos que não são capazes de dar a vida pelo seu cônjuge. A instituição casamento é mais importante que o próprio cônjuge que eu convivo. E muitas vezes eu mantenho a instituição casamento não por amor ao cônjuge, mas por amor àquilo que eu creio que é indissolúvel. Quantos não continuam congregando porque não conseguem conceber uma teologia longe do templo? Só que muitas vezes ele está muito longe da mesa de comunhão do templo. Hoje pela manhã nós celebramos a ceia do Senhor, que é um tempo de comunhão entre os irmãos, em que nós anunciamos o quê? A vinda do Senhor Jesus, a morte e a ressurreição até que Ele venha. Quantos de nós somos capazes de defender a permanência da comunhão no templo, todos os domingos, ou uma vez por mês, mas não temos a consciência para que serve essa mesa no templo? Precisamos sondar os nossos corações e entendermos se nós amamos a instituição chamada igreja, se o nosso amor está na denominação, igreja cristã evangélica, casa de oração, se o nosso amor está em dizer que somos protestantes, somos evangélicos, ou se o nosso amor está nessa mesa de comunhão, nos relacionamentos, em conviver com os irmãos, até sobre o casamento. O que eu amo mais? A instituição indissolúvel casamento ou o cônjuge com quem eu escolhi viver ao lado? Jesus veio denunciar aquele povo: vocês amam o templo, vocês frequentam o templo, vocês trazem oferta para o templo, porém está aqui quem é maior do que o templo e vocês não conseguem compreender. Vocês veneram a sabedoria de Salomão por tudo que ele fez. Está aqui quem é maior do que Salomão. Vocês guardam o sábado e até acusavam Jesus de cometer tantas curas, de realizar tantas curas no sábado. Mas está aqui quem é maior do que o sábado. Por que nós somos capazes de defender as instituições, as tradições, mas não percebemos quando é Deus agindo fora das nossas tradições? O ministério de Jesus ocorreu na Galileia, e isso é muito interessante. Há uma mudança de território. Quando Jesus vem, quando Jesus nasce, quando Jesus vive a sua primeira infância, a sua adolescência, até iniciar o seu ministério, e todo o seu ministério ocorreu na Galileia. Por que essa rejeição de Jerusalém? Até hoje, muitos cristãos têm o sonho de, antes de morrer, ir até onde? Jerusalém. Mas naquela época Jesus já dizia: olha, não estou mais ali. O Pai já não habita mais em Jerusalém. No capítulo 21, versículo 10, é uma declaração muito interessante a respeito de Jesus, no livro de Mateus. Diz assim: 21, 10. E entrando em Jerusalém, a cidade inteira ficou agitada, ou agitou e dizia: quem é este? A isso as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré, na Galileia.
Jesus é o profeta da Galileia. Queremos sua versão, os irmãos? É igual. É igual? Jesus não era o homem de Jerusalém. Jesus não era o homem do templo. Ele é o homem que escolheu viver entre os marginais do povo. A Galileia era lugar de estrangeiro, não era lugar de filho, de gente nascida, de gente que tinha a honra de dizer que era judeu. Galileia era a terra do povo misto. E Jesus é o profeta dos marginalizados. Eis o profeta da Galileia. Só que isso não era uma vontade simplesmente de Jesus, ou não foi a pressão do povo. Havia uma profecia a respeito de Jesus. No capítulo 2 fala: e ele será chamado de Nazareno. Ele viverá nessa região em trevas. É para onde ele vai após a prisão de João. Ele vai para Cafarnaum. Por que ele não foi para Jerusalém? Porque em Jerusalém não habitava mais a presença de Deus. A presença de Deus estava no próprio Senhor Jesus. Ele podia andar fora do território chamado santo. Isso é muito importante para uma igreja hoje que está pensando sobre missões como essa. Será que Deus ainda habita nos terrenos a qual nós consideramos que é santo? Será que a presença de Deus já não saiu dali há muito tempo? Deus agora habitava plenamente em Jesus. E Jesus na Galileia, ele começou a pregar: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Na Galileia sua fama chegou até a Síria, a Tiro. As multidões glorificavam a Deus na Galileia. Na Galileia aconteceu a transfiguração. Na Galileia houve multiplicação dos pães. Na Galileia ele prometeu aos discípulos que ele morreria, mas que ele voltaria. Na Galileia, a Galileia foi o cenário onde Jesus atuou em todo o seu ministério. Os sinais mais maravilhosos que Jesus executou foi na Galileia. Lá ele andou sobre as águas. Lá ele participou da transfiguração. Após ressuscitar, ele foi para a Galileia. Sabe que Deus não quer dizer nada para a gente? Mas Deus não é Jerusalém, a cidade santa? Não é Jerusalém, não é Belém, a cidade de Davi? Por que Jesus ficava lá, fora da cidade? Por que ele não estava no lugar que ele foi chamado para reinar? Por que ele não assumiu o templo naquele local? Jesus, ele estava disposto a viver entre quem reconhecia a ação de Deus. Em Jerusalém ninguém mais reconhecia a Deus. Em Jerusalém Jesus era jurado de morte o tempo todo. Jerusalém não queria Jesus. Jerusalém é o local onde Jesus entraria para ser morto. Jerusalém é o local onde Jesus foi para ser traído. Jerusalém é um local de dor. No capítulo 16 fala: lugar de sofrimento, local onde os anciãos, sacerdotes e escribas desejavam matá-lo. E eles pediam sinais para Jesus, falavam: Jesus, então dá um sinal que você é o Cristo. Eu falando que o sinal que Jerusalém vai ter, se eu sou Cristo, é o sinal de Jonas, que ficou 3 dias no ventre da baleia e depois saiu, voltou à vida. Aqui em Jerusalém eu vou morrer, mas vou ressuscitar, para testificar que em mim habitava a presença de Deus. Em Jerusalém, ele anunciou por mais de 3 vezes que ele seria morto. Em Jerusalém, Jesus declarou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Quantas vezes eu quis juntar os seus filhos como se fossem pintinhos embaixo da asa de uma galinha, mas vocês me rejeitaram. O lugar que era para ser habitação de Deus se tornou um lugar reprovado, se tornou uma casa de homicidas. Todas as vezes que Jesus entrava em Jerusalém, os sacerdotes planejavam tirar a vida de Jesus. Nós precisamos ter uma consciência a respeito disso sobre a igreja. Hoje a igreja, como talvez essa nova Jerusalém, um tipo de Jerusalém, será que nós temos tido discernimento sobre as ações que são de Deus e de Jesus?
Ou será que nós mesmos, muitas vezes, não sufocamos as ações de Deus? Precisamos buscar discernimento. Quando Deus está agindo no meio da juventude? Quantos de nós não temos medo que essa iniciativa da juventude de evangelizar não seja uma agitação errada, não seja um caminho perigoso e nós queremos simplesmente abafar aquilo? Quantas vezes os ministérios não são visionários e propõem trabalhos entre os marginalizados, entre prostitutas, entre outros grupos que nós consideramos que estão nas trevas, distantes do Senhor, e nós não abafamos essas obras? Quantas pessoas talvez não chegam com projetos na igreja, com sonhos, com visões, compositores, músicos, poetas, artistas, e falam: olha, eu estou com essa ideia, eu estou com esse sonho, mas nós não conseguimos ter clareza sobre isso. Nós mesmos pegamos essas pessoas a qual Deus levanta e colocamos elas para Galileia, mandamos ela para fora da cidade. Irmãos, é possível, se nós não buscarmos a presença de Deus, que aonde deveria ser a casa onde Deus habita, Deus deixar de habitar, sair, começar a dar frutos fora deste local, nós continuarmos venerando o espaço sagrado. Os judeus veneravam de forma com idolatria, se orgulhando de não serem um povo idólatra, mas idolatravam o templo, idolatravam a cidade, idolatravam o sábado, idolatravam a própria soberba, a própria história, mas não eram capazes de reconhecer o Filho de Deus. Nós também temos que fazer essa autoanálise. O quanto a tradição da nossa igreja é importante para a gente, o quanto a ordem de culto é importante para a gente, o quanto o nosso formato de liturgia é importante para a gente, o quanto a maneira que a gente sempre fez é importante para a gente. Mas o que pode ser um sopro de Deus nesses dias? Será que Deus não tem se manifestado de alguma maneira ou outra, trazendo o novo dele para a igreja? Será que nós temos tido um coração sensível para perceber: olha, eu acho que Deus está nos chamando para uma mudança, eu acho que Deus está nos chamando para algo novo? Jesus é a presença desse Deus Emanuel na plenitude. Jesus é mais importante que o templo, tanto no passado quanto no dia de hoje. Jesus é mais importante do que os nossos dias santos, tanto no passado quanto hoje. Jesus é mais importante do que os nossos costumes, tanto no passado quanto nos dias de hoje. Jesus, ele deve estar acima de toda a nossa forma de organização, de realizarmos a vontade de Deus. Porque aquilo que foi bom no tempo, pode ser que não seja bom em outro momento. Aquilo que funcionou um dia, pode ser que não funcione mais. Mas por tradição, nós perpetuamos aquilo que poderia ser transitório, aquilo que podia ser descartável, nós tornamos como fundamental. E aquilo que não pode ser de forma nenhuma substituído, nós deixamos de perceber, que é a presença de Deus. No tempo de Jesus, o palco da atuação de Deus foi a Galileia, não foi Jerusalém. Em nossos dias, há ministérios que dão fruto nas ruas, nas marquises, mas que muitas vezes não são bem-vindos dentro das igrejas. Existem pessoas que têm o coração totalmente quebrantado para fazer algo para Deus, mas que não conseguem se adaptar a algumas formas de liturgia e de culto. E se encontram muitas vezes à margem, porque elas não têm vocação para abrir um ministério e começar uma igreja. Não sabem como servir a Deus, porque elas não dão conta, muitas vezes, como nós falamos pela manhã, ou o culto é tradicional demais, ou é renovado demais. Mas esse cara está cheio de Deus, cheio de vontade de falar sobre aquilo que Deus fez na vida dele. E muitas vezes nós não reconhecemos a vocação dessa pessoa, deixamos ela embora.
pastor Gilberto falou algo muito sério pela manhã, que muitas vezes a nossa identidade e independência nos torna individualistas. Quantas vezes nós sabemos de ministérios que estão precisando de apoio, de visita, de ajuda, casais novos que assumem igrejas, trabalhos, às vezes estão em crise até no próprio casamento, crise financeira, e nós simplesmente não oferecemos nada a eles. Não visitamos, não estamos juntos. De repente aquela obra acaba, fecha. Será que Deus não estava naquilo? Será que de fato aquele ministério não foi um ministério levantado por Deus e não faltou? Foi mantenedores, intercessores, gente disposta a auxiliar, visitar. Precisamos visitar as nossas agendas, rever as nossas prioridades. Nosso tempo tem sido investido em quê? Quando pensamos em missões. Quanto tempo a gente não gasta na organização de um evento e quanto tempo no evento a gente tem para se relacionar com as pessoas? Muitos eventos podem ser questionados por isso. Nós gastamos 6 meses para fazer o acampamento, mas durante o acampamento foi tanta atividade que eu não tive tempo para sentar e conversar com o irmão. Durante o evento na igreja, deu tanto trabalho fazer um almoço que eu não tive tempo de ministrar, de conversar, de aconselhar. Antes você estivesse num restaurante sentado, passado uma tarde gostosa com a pessoa. Precisamos visitar os nossos cronogramas, as nossas agendas, as nossas prioridades. As pessoas são mais importantes do que as nossas instituições. Muitas vezes estamos preocupados com a forma que fazemos os trabalhos da igreja e esquecemos para quem esse trabalho está sendo organizado. Qual é a motivação de fazer esse trabalho? Às vezes é tão difícil trazer um colega num culto, mas quando ele chega aqui e acaba o culto, ninguém tem tempo de dialogar, de sair, de sentar, porque é inúmeras reuniões, é inúmeras atividades, é inúmeras burocracias para serem cuidadas, e nós não temos tempo para dedicar àqueles a qual nós passamos tempo intercedendo, clamando, chorando por eles. Jesus, ele fez algo muito forte também nessa época, muito interessante, que foram denúncias, e muitas delas contra escribas e fariseus. E por 12 vezes Jesus faz denúncias contra a hipocrisia. No capítulo 6 ele faz 3 denúncias contra a hipocrisia das esmolas, a hipocrisia na oração, a hipocrisia sobre o jejum. No capítulo 7 ele fala sobre a hipocrisia dos fariseus que julgam cisco no olho uns dos outros. No capítulo 15 ele fala sobre a hipocrisia de invalidar a palavra de Deus por causa da tradição. No capítulo 22 ele fala sobre a hipocrisia dos fariseus, pondo Jesus à prova por causa do imposto. E aí, Jesus, é lícito ou não pagar imposto para César? Jesus fala sobre a hipocrisia dos homens que bloqueiam o acesso ao reino de Deus. Vocês vão lá fora ganhar almas, né? Chamar adeptos, mas quando eles chegam aqui, vocês nem deixam eles entrar no reino de Deus, nem entram. Jesus chama de hipócrita os escribas e fariseus que pagam o dízimo das hortelãs, mas se omitem quando a justiça e a misericórdia, no capítulo 23. Jesus chama de hipócritas os escribas e fariseus que são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro são loucos. Jesus chama de hipócrita os escribas e fariseus que edificam túmulos para profetas mortos no passado, dizendo assim: olha, se nós tivéssemos vivido em outras épocas, jamais teríamos concordado com a morte dos profetas. Mas Jesus falou assim: vocês só aumentam o testemunho contra vocês, porque nos dias de hoje vocês fazem as mesmas coisas. O que é hipocrisia? Hipocrisia é cinismo. Os fariseus eram muito bons em guardar a tradição, porém faziam de forma dissimulada. Existe muita gente que guarda a tradição para chamar a atenção para si. Jesus fala assim: essa esmola que você dá, esperando ser visto em praça pública, entregando uma esmola, que toca trombeta, essa esmola não vale nada.
Esse jejum que você faz para ter essa aparência batida no meio dos homens, esse jejum não vale nada. Essa oração que você gosta de fazer na casa das pessoas, em praça pública, seria muito melhor você entrar no seu quarto e fazer ela em silêncio. Só entre você e seu Pai que está no céu, que Ele te assiste. A religião, muitas vezes ela gera uma certa hipocrisia em quem está disposto a segui-la até o seu último grau de exigência. Como foi falado no início aqui, existe gente que não consegue entender que pecado ele tem para confessar, porque ele é um religioso exemplar. Muito cuidado. Existe uma lista de 12 tipos de hipocrisia a qual Jesus condena. A hipocrisia da tradição, a hipocrisia de evangelizar, mas depois não sabe o que fazer com o evangelizado, a hipocrisia de dar oferta nas mínimas coisas, mas esquecer de investir naquilo que é melhor, na justiça. Jesus está disposto a nos resgatar, a mudar a nossa história, mas precisamos rever se somos ou não hipócritas. Se as nossas tradições se tornaram ou não um motivo de idolatria para cada um de nós. A maneira que nós fazemos as coisas pode se tornar tão sérias e tão institucionalizadas, tão dura e tão pesada, que nós somos capazes, como esse pastor que eu disse, de dar a vida pela instituição casamento. Mas eu não estou disposto a saber se meu cônjuge está feliz. Eu sou capaz de dar a vida pela minha denominação, mas eu sou incapaz de me relacionar com o irmão. Eu tenho problemas e não resolvo. Eu tenho dificuldades, a igreja não, os irmãos não frequentam a minha casa, eu não sou bem-vindo. Eu não tenho bons relacionamentos. As crianças da igreja não gostam de mim. Mas eu dou a vida pela denominação. Jesus nos chama a arrependimento. Nós precisamos estar atentos àquilo que de fato é importante para Deus. Precisamos gastar tempo orando. Precisamos gastar tempo pensando no quanto tudo isso que fazemos de fato tem servido ao propósito de frutificar. O quanto todo esse investimento, eu sei que o novo templo que a igreja está construindo será para a glória de Deus, mas aquele templo jamais será mais importante do que as pessoas que devem estar ali serem ministradas. Tem uma charge muito interessante, uma vez que eu vi no boletim de igreja, que era um diácono se desculpando com um pastor, que falou assim: eu convidei, mas não sabia o que eles viriam, que a imagem na charge era um motociclista com sua esposa entrando, com aquela roupa de couro e tal. Eles estavam chegando de viagem. O diácono, todo sem graça: pastor, eu chamei, mas não sabia que eles vinham. Eles estavam ali. Quantos de nós não temos constrangimento quando de fato nós evangelizamos e Deus, por misericórdia, atrai você dentro da igreja? Às vezes eu chamei o afeminado, que eu orava por ele há tanto tempo. Agora ele está aqui, eu estou todo quadrado porque eu não sei se eu apresento ele ou não para os irmãos. Aquela irmã que tem uma fama terrível na comunidade, como aquela mulher da Bíblia, ela já tivesse mesmo 10 maridos, o que tem agora não é o seu. Quando ela vem, eu não sei. Eu não sei se eu coloco ela no grupo das irmãs, eu não sei se eu apresento ela para os irmãos, que as irmãs vão ficar com... Eu não sei o que eu faço. Entrou aquele malucão que dava problema na comunidade, ele está aqui agora, o que eu faço com ele? Nós precisamos de fato amar aquilo que nós temos. Amar que o Evangelho é permitir que o pecador, que o sedento, que o endemoniado, que o lunático tenha acesso a Deus. Quer dizer, o caminho está livre. Você pode se aproximar de Deus. Você pode ser chamado de irmão. O seu nome está no livro da vida. Os seus pecados são perdoados. Essa igreja é a sua nova família. Você é muito bem-vindo. Mas precisamos crer que de fato isso é uma verdade. Precisamos crer que isso é uma realidade para a gente.
Precisamos novamente crer que o partir do pão na igreja é algo que está para além do símbolo. Que de verdade, não, quando eu estou partindo o pão aqui, repartindo para os amados, eu sinto que eu estou na minha casa, que eles são meus irmãos, e que eu posso contar com essa comunidade, e que essa comunidade é um lugar de vida, que quando eu não estou bem, eu ligo para os irmãos, eles oram, eles me visitam, me exortam, me edificam. Aqui eu posso levantar em salmos, em profecias, aqui eu posso orar. Lá fora eu sou um gari, ninguém dá nada por mim, mas quando eu chego na igreja, a igreja me dá a oportunidade de pregar, de ler a palavra. Lá fora eu sou um office boy, eu ainda não alcancei nada na minha vida profissional, mas a igreja me vê como vocacionado, a igreja acredita em mim, a igreja permite eu ir lá na frente, orar, me coloca no louvor. A igreja, na minha opinião, é um lugar que tem mais possibilidades de trazer dignidade ao homem. Precisamos pensar sobre isso. A nossa comunidade, ela traz dignidade às pessoas. Tiago fala sobre isso, né? Muito sobre isso. Olha, quando chegar aquele homem cheio de anéis, muitas vezes se arruma os primeiros lugares para ele. E quando chega o pobre, se der, se coloca sentado aos pés, né? Ao lado dele. A igreja não pode ser esse tipo de lugar. A igreja só tem um cabeça, que é Cristo. Todos os outros aqui são irmãos. Pode ter um pai na fé aqui de todos, alguém, um grande conselheiro, um grande ancião na igreja, um homem a qual nós temos que aprender muito com ele, ouvir, para nos exortar, para nos ajudar nesse pastoreio, no presbitério da igreja. Mas a igreja precisa ser um lugar que nós permitimos que os dons e talentos se manifestem. Precisamos permitir que aqui as pessoas que chegarem com um talento até a volta do Senhor, ela vai se alegrar e falar: esse ministério, essa igreja me permitiu multiplicar esses talentos. Eu não me envergonharei diante de Deus, porque eu sou simples, assim como Moisés, sou um homem de fala difícil, sou negado, mas aqui a igreja investiu em mim, os irmãos oraram, me deram condição, me discipularam, me ajudaram. Ou aquele que fala assim: olha, eu não tenho nenhuma habilidade para estar ali na frente, mas aqui a igreja deixa eu participar com as minhas ofertas. Ou a igreja, quando eu abro a sala da minha casa que é grande, fala: vamos fazer uma reunião lá, vou chamar uns amigos da obra, da construção, vou chamar uns familiares que eu tenho, depois do futebol, vai todo mundo lá para casa para um churrasco. Vamos lá, pastor, para o senhor dar uma palavra no meio do churrasco. Vai ter alguns caras lá meio desbocados, que às vezes tomam uma cervejinha no futebol, mas nem em casa eu quero que o senhor vá lá. Esse é meu ministério, eu gosto, né, como o Yuri falou, eu gosto do futebol. Nós precisamos da condição das pessoas frutificarem. Nós precisamos de discernimento, precisamos de amor, precisamos valorizar o que tem que ser valorizado, que é a presença de Deus no meio de nós. A presença de Deus está onde tem pessoas reunidas em torno do seu nome, para chamar o pecador ao arrependimento, para anunciar o ano aceitável do Senhor, o tempo da salvação, onde tem pessoas para serem curadas, ungidas, enfermos para ser ministrado tanto o remédio, o tratamento, quanto as orações da igreja, a unção da igreja, a visita aos órfãos, às viúvas, aos necessitados. Essa é a nossa vocação de ser igreja. Os congressos, as reuniões, é secundário. Os eventos só farão sentido mais uma vez. E olha que eu já participei de muito impacto evangelístico. Tem muito evento que você gasta tanto tempo preparando o teatro, preparando tudo para o evento, que no dia você não tem nem tempo de se relacionar com as pessoas. Nós temos que ter uma autocrítica sobre isso. Eu preciso oferecer algo interessante, mas o mais importante é estar no meio deles, estar ali disposto a ouvir, disposto a dar o meu e-mail para precisar enviar algo, dar meu telefone, dizer: olha, irmão, eu moro naquela casa ali nesse cliente. Se realmente você precisar, pode me chamar. Essa é a minha vocação, te servir. Né? Nós aprendemos muito a apontar onde é o templo que nos reunimos. Olha, eu me reúno ali naquele galpão. Me reúno ali, depois esqueça, vai ver uma placa enorme, é lá que eu me reúno.
Aonde tem a placa, essa loja, ela pode ser qualquer coisa. Essa loja pode ser um boteco, essa loja pode ser um forró, essa loja pode ser uma lojinha de caça-níquel. Não existe nada de especial nessa loja, a não ser esse tempo que nós nos reunimos para buscar a presença de Deus. Esse momento aqui é muito importante, porque estamos reunidos em torno do nome de Jesus. Porque viemos aqui para orar, para confessar os nossos pecados, para nos arrepender, para buscar conselho, para apresentar o meu filho ao Senhor, apresentar o meu namoro, o meu casamento. Eu vim aqui para ser restaurado. Esse tempo é um tempo santo de fato, porque o Senhor está aqui no meio de nós. Amém. Mas ao sairmos desse lugar, a presença de Deus continua no meio de nós. Temos que parar de apontar para o templo e voltar a apontar para as nossas casas. Olha, irmão, quando você quiser saber sobre casamento, não precisa esperar o congresso no final do ano, do Casados para Sempre, ou outro congresso. Pode ir à minha casa. Eu e minha mulher temos muito para conversar com vocês. Sobre dificuldades, acertos, erros. Você quer saber sobre filhos? Ah, tem um congresso muito especial, um seminário sobre filhos. Tem, e é muito bom alguns congressos. Mas vai lá em casa, eu vou conversar sobre algumas coisas que eu aprendi. Como que eu tenho usado a Bíblia para exortar o meu filho, para edificá-lo, para falar sobre profissão, sobre dinheiro, sobre namoro. Porque o Senhor habita do seu lado. O Senhor está onde você está, amado. Jesus é maior do que o templo. Jesus é maior do que a nossa denominação. Jesus é maior do que tudo aquilo que nós podemos chamar de santo. Porque todo símbolo se torna vazio quando ele nos tira a atenção daquilo que é principal. Amar a Deus acima de todas as coisas. E o próximo como a nós mesmos. Se em algum momento algo se torna maior do que isso, está vazio o nosso culto. Não faz mais sentido continuar nessas tradições. Nem os cânticos farão mais sentido, se nós perdermos esse temor do Senhor. Essa certeza de que tudo isso é feito para glorificá-lo e para alcançarmos que estão distantes do Senhor. Os sacerdotes que deveriam ser responsáveis por apresentar os homens a Deus, há tantas denúncias contra os sacerdotes que é vergonhoso. Do capítulo 26 ao 27 tem: os sacerdotes e anciãos do povo decidem prender e matar Jesus, no 26 de 3 a 4. De 14 a 15, o chefe dos sacerdotes aceita o serviço de Judas e paga Judas. Os sacerdotes financiaram a traição. No versículo 47, o chefe dos sacerdotes e anciãos do povo foram com Judas prender Jesus. No versículo 57 fala: Jesus foi preso e levado ao sumo sacerdote, onde estavam os escribas e anciãos. No versículo 65, o sumo sacerdote, ao ouvir Jesus dizer que o Filho do Homem, sentado à direita do poder, é vindo sobre as nuvens do céu, o sacerdote acha que aquilo é uma blasfêmia e rasga as próprias vestes. No capítulo 27, o chefe dos sacerdotes e anciãos acusam Jesus diante de Pilatos. No 27 e 20, o chefe dos sacerdotes e anciãos persuade a multidão a gritar: libertem Barrabás e matem Jesus. O chefe dos sacerdotes e escribas caçoavam de Jesus na cruz: salvou a tantos, agora salve a você mesmo. O chefe dos sacerdotes, fariseus e Pilatos combinaram vigiar o sepulcro para evitar que o corpo fosse roubado. Em nada os sacerdotes daquela época serviam a Deus. Sacerdote se tornou um bando de assassinos, mentirosos, homens dispostos a pagar pela mentira, a pagar pela traição, mercenários mesmo, incomodados porque lucravam com o templo, lucravam com as ofertas que eram vendidas no templo. Jesus não teve comunhão com nenhum sacerdote na sua época. Precisamos estar atentos. Existem mercenários no meio do povo de Deus, e com esses nós não temos que ter comunhão mesmo não. No máximo é chamar o camarada ao arrependimento. Muitos não são irmãos, queridos.
Não nos cabe ficar julgando, fazendo isso, quem é que não é irmão? Porque os frutos testemunham a favor ou não. Jesus tem uma passagem maravilhosa que ele fala sobre a árvore. A árvore boa é conhecida pelo bom fruto. A árvore ruim não tem como dar bom fruto. Assim como a árvore boa vai dar bom fruto. Queridos, os sacerdotes não significavam mais nada para Deus nem para Jesus. Os fariseus, que foram uma bênção durante o cativeiro na Babilônia, que começaram as sinagogas, para o povo aprender a palavra, já não significavam mais nada. Era um bando de hipócritas, mentiroso. O templo virou covil de ladrões, salteadores. Jerusalém é um lugar que mata profetas. Jesus abandonou tudo que era sagrado de Israel, até as funções que eram sagradas. Jesus denunciou esses homens. Esses homens são assassinos, eu não ando com o sacerdote. Precisamos fazer uma opção. Ou escolhemos a tradição, ou escolhemos viver pela aparência da liturgia, pela aparência do que é santo, porque o que é santo pode ter uma aparência, como nós falamos. Se você escolhe o lugar de fazer o culto, o dia de vir no culto e coloca um dirigente, o rito necessário para você vir fazer o seu ritual religioso está pronto, porque você tem um tempo, você tem um dia santo para se reunir, você tem um livro santo, e você tem um homem que é o que traz a palavra de Deus. Está pronto tudo aquilo que você precisa para viver uma religião como qualquer outra pessoa comum. Mas a centralidade da fé cristã não está na tradição. A centralidade da nossa fé está na presença de Jesus. Ou o que está sendo feito glorifica e testemunha que Jesus está no meio daquilo, ou sai fora. Não adianta ter uma convenção de pastores, uma reunião de pastores, se ali tem um bando de mercenários reunido falando quanto nós vamos ganhar com a próxima cruzada. Jesus falava o tempo todo sobre contentamento com o que você tem, que é melhor que você entre no reino dos céus pobre e temendo a Deus, que você se perda no caminho da avareza, você se iluda, querer ganhar dinheiro fácil, tem que ser omisso quando as pessoas estiverem sendo corruptas, se calar quando estiverem sendo roubadas. Os sacerdotes decidiram pagar os soldados depois da ressurreição de Jesus para falar assim: fala que o corpo foi roubado. Olha o nível da mentira daqueles homens. Os homens que guardavam, via Jesus ali na cruz morrendo, testificaram: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Agora os sacerdotes, cada sinal que Jesus fazia, o coração ficava mais duro. Não, nós vamos pagar, nós vamos perpetuar essa mentira que o corpo de Jesus foi roubado, porque nós queremos manter o nosso negócio funcionando, e o povo continuar frequentando o templo nas festas, levando sua oferta, levando o seu gado, o seu novilho, que nós vivemos daquilo. A farra do templo não pode acabar. Nós não podemos alimentar as passos da religião. Temos que ser contrário àquilo que usa o Evangelho como mercenato. A igreja não é lugar de lucro. Igreja é lugar de doação, de vida, de repartir. Igreja não é lugar de ajuntar, é lugar de repartir. Igreja é lugar de doar, não de juntar, não de amontoar. Igreja é lugar de ter compaixão, não de ter ambição. Todas as vezes que o nosso ministério caminhar por um caminho distante de onde Jesus esteve, que é na direção de quem precisa de compaixão, e começarmos a ir atrás de políticos, empresários e bajuladores, a gente está na direção errada. Jesus não perdeu tempo com nenhum sacerdote da época. Jesus não perdeu tempo com Pilatos. Jesus não perdeu tempo com Caifás, que era o sumo sacerdote. Jesus não perdeu tempo com o fariseu. O ministério de Jesus era no meio do povo. Precisamos rever nossa agenda. Precisamos repensar o que é prioridade para a gente. Precisamos repensar o que é a nossa vocação. Para encerrar, eu gostaria que
Irmão Yurda, lê esse capítulo 21, versículo 40 a 41. 21, 40, 41. Isso. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes deem a sua parte no tempo da colheita. A vinha é o reino de Deus. E os lavradores que Jesus estava denunciando eram os sacerdotes e fariseus. Jesus promete: esses serão exterminados. Eu darei minha vinha a outros. Durante o Evangelho de Mateus é bem claro: há outros do Oriente, há outros do Ocidente, há um povo que nem era povo. Se a gente quer aprender uma oração que agrada a Deus, Jesus fala que tudo que a gente pedir ao Pai, o Pai atenderá, tudo aquilo que for bom. Uma oração que Deus gostaria de atender da sua igreja está no capítulo 9, versículo 38, que é: peça ao Pai operários para a sua colheita. Jesus falou: peça ao Pai empresários que ganhem com a colheita. A gente vê muitos empresários que ganham com a colheita, né? Empresários que ganham com gado, que ganham com a colheita, que ganham com emissora de televisão. Tem muita gente ganhando muito, mas pouca gente é operário. Operário é quem vai lá no arado deles, quem vai para plantar, quem vai para colher, quem sua, quem anda sujo. Operário é de fato aquele que faz o trabalho manual, o trabalho grosseiro. Precisamos pedir a Deus o que de fato Ele está disposto a atender. A nossa vocação, igreja, é serviço. A nossa vocação é visitação a órfão e viúva. A nossa vocação é visitar encarcerado, visitar doente. A nossa vocação é repartir pão. A nossa vocação é expulsar demônios, é levar luz, é levar conhecimento. A nossa vocação é instruir casais, é instruir crianças. A nossa vocação é trazer luz, é ser sal. A nossa vocação não é ajuntar tesouros. A nossa vocação não é ajuntar patrimônio. A nossa vocação não é lucrar em cima das almas que se entregam ao Evangelho. A nossa vocação não é expor pessoas ao ridículo. A nossa vocação é trazer dignidade, é incluir as pessoas. A vocação da igreja não é bajular poderosos. Não é na época de campanha política vir orar para político aqui na frente. Nossa vocação não é essa. Nossa vocação é visitar o esquecido pelo político e denunciá-lo. A nossa vocação é cobrar que ele faça o que ele foi eleito para fazer, não bajular. Precisamos retornar à nossa vocação profética, à nossa vocação como igreja, deixarmos de idolatrar as nossas tradições e nos apegarmos a Jesus. Amém? Amém. Pai, nós queremos entregar a reunião dessa noite para os meus irmãos. Queremos orar para que sejamos uma igreja que dê frutos. Queremos orar para que sejamos uma igreja que ande no temor do Senhor. A sua denúncia é muito grave, Deus, que o reino seria tirado de um povo para ser entregue a outro que dê fruto. Deus, a vinha já foi tirada de Jerusalém e entregue à sua igreja. Não permita que ela seja tirada das mãos da igreja no dia de hoje, Deus. Livra-nos do escândalo de não darmos frutos, ó Deus. Livra-nos do escândalo de não termos testemunho que te agrade, Pai. O Senhor fala que se nós não te confessarmos diante dos homens, o Senhor não nos confessará diante de Deus. Livra-nos de idolatrar a instituição, de idolatrar o templo, de idolatrar as nossas lideranças, de idolatrar as nossas liturgias, de idolatrar as nossas tradições, os nossos costumes, e esquecer do que é principal, Deus. Nós queremos estar junto com Jesus, na presença do Espírito Santo, cheios de poder e de autoridade. Livra-nos de esquecer de Jesus e de nos apegarmos à tradição, Deus. Nos ajude a caminhar em direção de quem precisa ser liberto.
Sim. Fomos chamados para o serviço de sermos operários, Deus. Livra-nos do desejo de sermos empresários da fé. Oh, meu. Queremos ser serviçais da fé. Sim, meu. A sua palavra tem promessas para os menores, para aqueles que lavam os pés uns dos outros. É verdade. A sua palavra não tem promessas para aqueles que querem ser o maior, Deus. A sua palavra tem promessa para aqueles que são os maiores servos, aqueles que se colocam menores que os outros, aqueles que se colocam a serviço do reino. A sua palavra tem promessa para os pobres, Deus. A sua palavra tem promessa para aqueles que se submetem ao Senhor, mesmo com dano próprio. Nós queremos ser esses que te dão alegria e testemunho. Amém. Ainda que a nossa recompensa não seja, Deus, com os bajuladores e famosos desse mundo, mas que sejamos recompensados por aquele a qual pode nos dar uma recompensa maior e muito mais excelente, que é a paz durante toda a eternidade, a vida eterna ao lado do Senhor e ao lado dos amados. É a esse que nós queremos agradar. Permaneça no meio de nós e livra-nos, Jesus, de desviarmos desse caminho. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ai.